Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos, e na nossa aula de língua portuguesa de hoje vamos falar um pouco mais sobre singular e plural das palavras. No nosso dia a dia, a gente já usa o singular, a gente já usa o plural, mas a gente não fala esses nomes, né? O nome que se dá ao singular, o que é, por quê, e nem o plural. Mas é bem tranquilo, a gente já faz essas atividades, a gente já pratica o singular e o plural das palavras, das frases, mas é importante, quando a gente está estudando, aprender um pouco mais sobre cada conteúdo. Então vamos para a nossa aula de hoje. O que é singular e plural, né? O singular e o plural é a flexão de número dos substantivos. Por exemplo, eu posso falar do plural e do singular dos substantivos. Então eu vou falar, não vou explicar sobre o substantivo hoje, nós vamos deixar para uma próxima aula, porque hoje o nosso foco é singular e plural. Vamos entender um pouco mais o que significa. A palavra singular e plural, elas já vêm de situações que a gente faz no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que vocês já praticam tanto uma coisa quanto a outra, mas o que quer dizer cada uma delas? Então vamos lá. O singular é quando nós estamos falando, e o plural, quando nós estamos falando de quantidade. Quando a gente fala sobre quantas coisas nós temos, se temos uma só ou se temos várias e por que existem essas mudanças. Então, olha só, no singular, quando eu vou me referir à bola, quando eu vou falar sobre a bola, eu vou falar então que eu tenho uma bola. Então, é a quantidade, olha lá, no singular eu tenho somente uma. E no plural eu já tenho duas ou mais quantidades, né? Então, olha só, como que ficaria a palavra bola no singular? Então, ficaria uma bola, somente isso. No plural é quando eu tenho uma quantidade maior ou mais que uma. Então, eu tenho duas bolas. Eu preciso, então, me referir à palavra bola no plural, por isso singular e plural. Agora, nós vamos falar sobre o singular. O singular é quando a palavra escrita se refere a um só elemento. Então, quando a gente vai escrever ou falar, a gente fala somente de um elemento ou de a gente está se referindo somente a uma coisa. Já o plural, olha aqui, o exemplo de singular. Então, a palavra carro. Então, eu vou falar o carro. Bota, a bota. Abacaxi, o abacaxi. Todas essas palavras estão se referindo somente a um objeto de cada um que eu falei aqui. Professora, eu já uso o singular normalmente no dia a dia, na minha vida? Claro. O nome singular, que talvez a gente não fale tanto, que é o nome que se dá a essa forma de quantificar na língua portuguesa as palavras. Então, às vezes você pode ter um pouco de dúvida no nome singular, mas a gente já usa. Então, no nosso dia a dia, você saiu com o seu carro hoje? O carro, então quer dizer que foi um carro só. Você pegou a bota que estava aqui na porta? Então estava se referindo à bota. E o abacaxi? Você comprou um abacaxi hoje? Então, o abacaxi, um abacaxi, somente uma unidade. E agora vamos nos falar um pouquinho, olha lá, apenas uma coisa, um ser ou um objeto. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o plural. Olha lá, o plural é quando a palavra refere-se a mais de um elemento. Então, agora, todas aquelas palavras que a gente falou antes, a gente vai colocá-las no plural. A gente vai passar essas palavras para o plural. Então, aí é que está a diferença. Olha lá. O plural, eles são duas ou mais, ou coisas, ou seres, ou objetos. Então, a gente pode se referir no plural tanto a coisas, quanto a seres, quanto a objetos. Então, as mesmas imagens que eu coloquei antes no singular, agora nós vamos colocar no plural. Carro, por exemplo, nós temos aí, ó, 3 carros. Então, eu não falo os carros. Eu vou passar essa palavra para o plural. Então, sempre que eu for me referir a uma quantidade maior, eu vou dizer os carros, porque são mais de um.
as botas. Então, quando eu vou falar assim, você encontrou as minhas botas, eu preciso falar no plural, porque às vezes a gente comete alguns erros na língua portuguesa, porque a gente não passa aquela palavra para o plural. Então, por exemplo, você encontrou as minhas botas? Ah, isso não está legal, isso não está certo. Se eu estou me referindo a uma quantidade maior, então são as botas. E os abacaxis. Eu fui ao mercado e comprei 2, 4, 5 abacaxis. 5 abacaxis. Não se esqueçam, agora precisa de ir para o plural, porque são mais de um objeto, ou seres, ou coisas. Então, a gente vai praticar um pouquinho para frente. Flexão, então, agora a gente vai fazer de frases, ok? No singular, como que ficaria essa frase? O aparador de grama queimou. Então, olha só, a gente precisa entender a frase. Se você está começando agora a aprender, então você pode fazer somente o singular e o plural de palavras, treinar primeiro com as palavras. Depois, se você já está escrevendo frases, se você já está praticando alguns textos, você já pode fazer então o singular e o plural de algumas frases. Então vamos pegar essa. O aparador de grama queimou. Então eu quero passar esta frase para o plural. Então eu tenho que entender aqui o que queimou foi o aparador de grama. Então agora, quando eu passar para o plural, eu preciso passar todas as palavras que se referem ao aparador. Por exemplo, os aparadores de grama queimaram. Porque um pouquinho na frente eu vou dar um exemplo de quando a gente faz o plural de uma frase, mas não leva os elementos que compõem aquela palavra também para o plural. Dessa forma, a gente acaba cometendo alguns erros. Então, é importante praticar para que a gente não erre o plural tanto das palavras quanto das frases. Vamos para um outro exemplo então, olha. A casa pegou fogo e ficou toda destruída. Então, eu estou me referindo somente a uma casa, somente a uma coisa, né? Um objeto, uma casa. Então, essa casa pegou fogo e ficou toda destruída. Mas e se eu quisesse falar que várias casas pegaram fogo? Várias. Como que eu passo essa frase toda para o plural? É simples, todas as palavras que se referem à casa, eu vou passar para o plural também. Então, olha lá. As casas pegaram fogo e ficaram todas destruídas. Porque eu posso falar de forma diferente e vocês vão perceber que fica estranho, a frase perde o contexto, perde a intenção dela, né? Ela acaba ficando escrita de forma errada ou falada de forma errada. Então, se eu falar assim, olha, a casa pegaram fogo e ficaram todas destruídas. Eu estou falando de várias casas ou de uma casa só? Então, eu misturei singular e plural. Isso está errado. A gente precisa passar tudo para o plural. Então, vamos ver outro exemplo aqui, olha. Singular. A viagem foi maravilhosa. Então, eu vou passar tudo para o plural. Vou falar de viagens, né? Eu já fiz várias viagens, ou então esse ano eu fiz várias viagens diferentes. Então, eu quero dizer que as viagens foram maravilhosas. Então, tudo foi para o plural. A palavra maravilhosa, porque ela está se referindo a quem? A viagem. Então, as viagens foram maravilhosas. E aí, olha só, para formar o plural das palavras, é comum acrescentar o S, mas existem outras formas de se fazer o plural. Então, a gente sabe, né, que geralmente um grande número de palavras a gente só usa
a letra S no final dela para passar para o plural. Mas nem todas as palavras são dessa forma. A gente precisa entender e estudar as regras da língua portuguesa. Por isso que a gente traz o conteúdo singular e plural. Existem algumas regras muito importantes que precisam ser conhecidas, estudadas e praticadas. Professora, eu vou saber essas regras da primeira vez? Eu vou conhecer todas elas? Eu vou saber gravar porquê de cada coisa? Não, no primeiro momento é importante que você saiba que existem regras que a língua portuguesa ela disponibiliza para a gente o porquê de cada coisa. Então, se você tem dúvidas, se você não sabe fazer o plural, você pode pesquisar ou em livros de língua portuguesa, ou você tem sites também de confiança que você pode procurar para você saber essas regras. Então, vamos falar de algumas hoje e definir algumas regras que vão ajudar a passar algumas palavras do singular para o plural. Então, vamos lá. Acrescentar somente o S no final das palavras. Por exemplo, o cavalo. Olha lá, eu passei para o plural e coloquei os cavalos. Olha lá, só apareceu o S. Aí fica tranquilo, aí é muito fácil. Então, a casa. Passei para o plural, as casas. E agora, a grama. Passei para o plural, as gramas. Então, em todas essas palavras, eu somente coloquei a letra S no final. E assim eu passei para o plural. No primeiro exemplo, cavalo. Se eu falar cavalo, vocês conseguem entender que eu estou me referindo somente a um animal? E se eu falo cavalos, eu estou me referindo a uma quantidade maior de animais. Então, viu que saiu do singular, que é somente um, e foi para o plural? Eu só acrescentei a letra S. Ah, professora, então é só fazer isso em todas as palavras? Não. É aí que está o segredo. Tem algumas palavras que a gente precisa acrescentar outras letras junto com o S. Vamos ver. Para as palavras terminadas em M, olha lá, então apareceu um diferencial. As palavras que terminam em M, o plural é feito com as letras N e S. Vamos ver qual palavra? Abordagem. Então, olhem lá que essa palavra, ela termina com a letra M. Eu não posso só acrescentar o S, eu vou ter que tirar a letra M e colocar N e S. Então, vai se transformar em abordagens. Na língua portuguesa, não existe o S no final da palavra, quando eu passo para o plural, depois da letra M. Por isso que eu vou tirar o M e substituir por NS. Outra palavra, por exemplo, homem. A palavra homem termina com M. Então, eu vou substituir pelo NS. Homens. Geralmente, a gente já faz isso no dia a dia, mas na escrita é diferente, tá bom? Não se esqueçam disso. A palavra modelagem. Quem trabalha com costura, quem trabalha aí fabricando roupas, sabe que a modelagem é muito importante. Então, para passar a palavra modelagem para o plural, eu tiro a letra M do final e coloco NS. Então, fica modelagens. Então, essa é uma das regras do plural na língua portuguesa. E agora, as palavras que terminam com as consoantes R e Z, outra regra, anote aí no seu caderno. As palavras que terminam com as consoantes R e Z devem ser acrescidas de ES ao final das palavras. Ah, professora, isso fica muito difícil, eu não vou conseguir gravar todas essas regras. Lembra que eu disse que é preciso praticar? Então, quando a palavra aparecer para você, por exemplo, a palavra aprendiz, olha lá, ela tem um Z no final. Então, eu vou substituir por ES. Aprendizes, aprendizes.
Viu que faz uma diferença? Muda. Eu não posso simplesmente colocar o S ali no final da palavra aprendiz. Não tem nem como pronunciar, fica estranho, né? Por isso, quando elas são terminadas em R ou Z, eu acrescento o ES. Aprendiz, aprendizes. Olha lá. Quando eu falo colher, a gente usa no nosso dia a dia muito a colher. Pega para mim, por favor, uma colher. Eu gosto de comer com colher. E quando eu quero colocar colheres na mesa? A gente fala tranquilamente, mas na hora de escrever eu preciso lembrar. Olha lá, colheres. Eu acrescentei o ES e tirei o R do final. Olha lá, na palavra colher eu não tirei o R, eu acrescentei o ES. Né? Lá atrás a gente tira o M, aqui a gente só acrescenta o ES. Então, se você teve alguma dificuldade, por exemplo, como eu vou passar a palavra colher para o plural? Lá na plataforma, a professora vai passar algumas atividades para você praticar e aí você vai fazer o seguinte, você vai primeiro falar. Fala primeiro se você tiver alguma dificuldade, eu não estou lembrando a regra que a professora falou. Então, fala o plural e depois você escreve. Então, vamos lá. Colher. Como que eu vou passar colher para o plural? Então eu vou pensar em colheres. E aí sim, você pode escrever as colheres. Fica mais fácil, é uma dica para ajudar aí nos seus estudos. Então, agora vamos para outros exemplos. Nós temos aqui, olha, palavras que terminam em AL, EL e OL. E também em UL. É só você substituir a consoante L por IS. Então, você vai tirar o L e vai colocar IS. A palavra vogal, por exemplo, vogal termina com AL. Olha lá, eu falei, terminadas em AL, EL, OL e UL. Vogal termina com AL, vogal. Como que eu vou fazer? Eu vou tirar o AL, né, o L do final e vou colocar o IS, vogais. Então, professora, essa regra aí é muito difícil, mas na hora que eu vou fazer o plural, eu acho fácil. Por exemplo, vogal, vogais. Então ficou fácil. Olha lá. Girassol, a palavra girassol, eu vou tirar o L e vou colocar o IS, ó, girassóis. O girassol, os girassóis. Então, aí fica fácil também. Não se apeguem muito à regra, porque senão vocês vão achar que é muito difícil e vocês acabam pensando que não fica legal de fazer, fica de trabalhoso, não. Não desistam, vocês vão fazer o seguinte, pega a palavra, fala ela no plural e se você ainda assim tiver dúvida, você vai lá e recorre à regra para você ter certeza e afirmar que você fez o plural correto. E agora a palavra lápis. Aí é uma pegadinha. A palavra lápis, a gente pode falar, olha lá, um lápis ou alguns lápis. Ela não tem, ela já é um plural, ela é falada somente dessa forma na língua portuguesa. Então, eu não passo a palavra lápis nem para o singular, nem para o plural. Ela serve para as duas formas, né? As duas flexões, tanto plural quanto singular. Então, se eu vou me referir a um lápis, então eu vou falar o lápis. Se eu vou me referir a alguns lápis, eu vou usar a mesma palavra, lápis e lápis. Então, também é uma dica. Vamos fazer uma frase? O lápis é vermelho. Então, eu estou falando daquele objeto que eu estou vendo. Então, eu disse, o lápis é vermelho. Então, agora eu tenho vários, olha lá. Os lápis são coloridos. Então, viram que eu usei a mesma palavra lápis? Na língua portuguesa existem palavras que elas são usadas tanto no singular quanto no plural. E os lápis é colorido. Olha aí que eu fiz um sinal com uma mãozinha dizendo opa, 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 para por aí. Isso não está legal. Se eu usei a palavra lápis no plural, toda a frase tem que estar no plural. Por isso que eu grifei aí, ó, letra E está de vermelho porque está errado. Olha como é que fica fora de contexto. Os
lápis é coloridos? Não, eu preciso passar toda a frase para o plural. Então, o certo seriam os lápis são coloridos. Ok? Conseguiram entender? Viram a diferença? E agora eu trouxe aqui, olha, outras palavras. Por exemplo, ônibus. Quando ela está no singular, é o mesmo caso do lápis. O ônibus está cheio. Então, o ônibus também não muda. É uma palavra na língua portuguesa que é usada no singular e no plural da mesma forma. Olha lá, os ônibus estão cheios. Então, tanto no singular quanto no plural, é a mesma palavra. A gente não acrescentou, a gente não tirou nenhuma letra para fazer o plural dessa palavra. Tudo bem? Então, fiquem atentos também a essa situação. E a gente tem algumas frases. A casa pegou fogo e ficou toda destruída. Então, eu coloquei o seguinte: a casa pegou fogo e ficou toda destruída. Então, eu vou falar essa frase agora de forma errada, para vocês perceberem. Fiquem atentos aí aonde vai aparecer o erro. A casas pegou fogo e ficou toda destruída. Ah, ficou estranho, né? Soou estranho. A casas. Então, tá errado. Se eu falei eu estou me referindo somente a uma casa. Então, seria a casa pegou fogo e ficou toda destruída. Já quando eu vou fazer o plural de forma correta, eu coloco toda a frase, as palavras que se referem à casa no plural. Então, olha lá. As casas pegaram fogo e ficaram todas destruídas. Isso que é importante. Agora, vejam a outra frase. A viagem foi maravilhosa. As viagens foram maravilhosas, né? Então, eu estou me referindo à palavra viagem. Então, foram é sobre a palavra viagem, maravilhosas é sobre a palavra viagem, portanto, todas essas palavras também vão para o plural. E agora vamos praticar. Vamos ver, então, se essas palavras elas são singular ou plural. Essa atividade é muito tranquila. Batata. Vamos ver se você consegue entender se ela está no singular ou no plural. Eu ainda tenho dificuldade, eu não sei. Então, vamos lá. Uma batata. Então, ela está no singular. Eu estou falando de uma batata só. Vamos ver, então, bonecas. Eu estou falando de uma boneca ou de várias bonecas? Várias bonecas ou duas ou mais. Então, plural. Quando tem mais objetos, mais coisas, é plural. É formiga. Essa vai ficar sozinho com vocês. Formiga, singular ou plural? Vamos lá? Singular, somente uma formiga. Jogadores. Jogadores, singular ou plural? Olha lá, plural, vários jogadores. Então, está no plural. E agora, essa atividade, a gente vai reescrever as frases de acordo com os objetos presentes na figura a seguir. Então, observem os objetos. A gente tem quantos lápis, quantos pães e quantas bonecas. Observe aí a imagem. E agora a gente vai responder as frases. Pegue o objeto, vamos colocar o lápis, pegue o lápis dentro do estojo. Eu estou me referindo a somente quantos lápis que tem na imagem? Então, eu vou colocar no plural ou no singular? No singular, porque é somente um objeto. Então, pegue o lápis dentro do estojo. Agora, vamos falar dos pães. Hoje vou comprar 10 pães para o café. Quer ver só como a gente pode falar essa frase de forma incorreta, de forma errada? Hoje vou comprar 10 pão para o café. Então, se eu falei 10 é uma quantidade diferente de 1, é maior, é mais quantidades, então eu preciso colocar no plural. Hoje vou comprar 10 pães para o café. Vamos ver as bonecas? Eu comprei 3 bonecas para minha sobrinha. De forma errada ficaria, eu comprei 3 bonecas para minha sobrinha. Aí não está certo,
Por isso, é preciso prestar atenção no plural das palavras. Coloque no plural as seguintes palavras, então vamos fazer junto. Balão, como que ficaria? Balões. Vaca, vacas. Computador, computadores. Moeda, moedas. Chave, chaves. Prato, pratos. Gato, gatos. Armário, armários. Então, se você tem dificuldade, se você tem dúvida, o mais importante é falar. Você falando, você já consegue passar várias palavras para o plural de forma correta. Então, depois que você falou, você ainda teve dúvidas, você ainda se questionou se está da forma correta, procure a regra, procure informações corretas para que você consiga fazer de forma correta. Então, flor, como que ficaria flores? Olha lá, as flores. Colher, as colheres. Farol, os faróis. Bombom, os bombons. Carro, os carros. Então, nem sempre no plural é só colocar o S. Então, tem algumas regras que as palavras têm, né, que ser passadas para o plural seguindo essas regras. Senão, a gente acaba errando o plural. Então, é importante praticar muito. E para a atividade que eu vou deixar para casa hoje, além de rever a nossa aula, é importante também estudar sobre singular e plural, praticar e fazer em frases, tanto em frase quanto em palavras. Então, agora, em seu caderno, passe as seguintes palavras para o plural. Então, elas estão no singular. Então, você vai usar elas, vai copiar no caderno e passar para o plural. Baleia, casal, tórax e cantor. Então, essas palavras você vai praticar hoje. Você tem dúvida? Você não sabe qual é o plural? Vá procurar em algum livro ou em sites de confiança ou pergunte a alguém da sua casa, mas não deixe de fazer a atividade. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube SMED GV. Desejo a todos vocês um bom trabalho e até a nossa próxima aula, pessoal!